Boa noite a todos e todas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de viajar sozinha, e como planejar, aproveitar a viagem, né, com segurança e falar um pouquinho assim das experiências que eu tive, né, viajando sozinha assim em alguns países. É, Falando um pouquinho sobre mim, tenho 34 anos, eu sou UX designer. E aí, assim, eu comecei a viajar sozinha em 2013, foi a minha primeira experiência, né? Depois de fazer o intercâmbio. E aí, depois disso, eu passei uns anos sem viajar e voltei, eu acho que, sei lá, 2017, por aí. E aí, de lá para cá, né, já tive algumas viagens aí sozinha na conta, espero ter mais. No início, era um medinho, né? Acho que todo mundo é assim. Mas hoje eu acho que eu já estou no nível assim de me perguntar, né? Não é com quem eu vou, mas para onde eu quero ir. E aí, assim, só para passar aqui, né, alguns dos destinos que eu fui ultimamente, tem Peru, que foi ano passado, tem Lisboa, Amsterdã, que foi ano retrasado, 2025. Teve Chile, né, que teve deserto do Atacama e Santiago também. Então, assim, ultimamente tem sido viagens mais pela América do Sul. Ainda não fui muito além, assim, da América do Sul e Europa. Espero um dia ir. E começando, né, falando um pouquinho sobre o que é viajar solo. Assim, acho que viajar é viajar independente, mas o viajar solo ele tem algumas características diferentes, né, de viajar com outra pessoa, seja com amigo, namorado, namorada, família, né? Que você desenha uma viagem em torno do que você quer, é a sua vontade, é o seu ritmo. Então, não tem que negociar com ninguém, não tem que entrar em consenso com ninguém, é você com você mesmo. Então, você assume o volante ali, a direção de tudo. O que tem vantagem e tem desvantagem ao mesmo tempo. E aí, assim, tem muitas questões em torno do viajar sozinha, acho que principalmente se você é mulher. Mas de forma geral, né, você percebe, tem muita curiosidade, tem muitas pessoas que meio que julgam um pouquinho. E você escuta muito assim, né? Tipo, tá viajando só porque você não tem amigo, ou você não tem namorado, namorada, né? Às vezes não, às vezes você tem muita vontade de ir para um lugar e a agenda não bate com outras pessoas, o orçamento também não bate, às vezes a pessoa não tem a mesma vontade de viajar para aquele lugar que você quer, ou então simplesmente você quer fazer uma viagem no seu próprio ritmo, né? É, o segundo mito, acho que é o mito pela metade, depende muito do lugar que você vai escolher, obviamente, mas o risco ele vai ter em qualquer viagem de qualquer forma, né? Sendo sozinho, sendo acompanhado. Mas claro que você viajando sozinho, você vai pesquisar, você vai se planejar com mais antecedência, entender quais lugares são bons ou não, né, para pessoas que estão viajando sozinhas. Acho que é muito mais uma questão de planejamento do que questão de perigo em si. E aí, o terceiro mito, ou terceira a ideia, né, que você em algum momento vai ficar entediado. Isso pode acontecer de fato, mas acho que o tédio ele faz parte, né, da vida. Às vezes você não está no dia bom. Então, assim como você está em casa e você fica entediado, você pode ficar entediado numa viagem, mas você está num lugar diferente e tem diversas possibilidades. Então, você também pode tomar uma decisão em cima disso e escolher fazer alguma coisa, né? E aí, eu acho que a questão do viajar sozinho entra muito numa questão social de como as pessoas enxergam, né, essa atividade do viajar, né? A gente realmente costuma viajar muito acompanhado.
E aí, quando a gente se depara com o desejo da gente de ir para um lugar diferente, ou um lugar que a gente tem muita vontade de conhecer, e outras pessoas não podem acompanhar a gente, acho que vale se perguntar se é melhor eu ir sozinho ou sozinha, ou nunca ir. E isso vale para qualquer coisa, assim, não só viagem, né? Mas que qualquer experiência, sei lá, ir para um cinema, ir para um restaurante, ir para um evento que você quer muito. Eu acho que a gente pode fazer tipos de viagens diferentes. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Então, se você tem muita vontade de fazer uma viagem para um lugar específico, mas essa oportunidade de fazer com outra pessoa nunca vem, acho que vale se perguntar, né? Eu quero realizar isso de qualquer forma, ou eu vou desistir porque não tem outra pessoa para me acompanhar. Só que também eu acho que entra muito a questão, e acho que as pessoas falam muito de empoderamento, né? Viajar sozinho como uma questão de empoderamento, que é, mas eu acho que nos discursos, né, desses influenciadores que falam de viagem, acaba que cria-se uma romantização do viajar sozinho que é tudo flores, e não é. E parece que quem viaja só tem mais autoconhecimento, tem mais experiências de vida, e acaba criando também uma pressão, né, para você também conquistar isso. Mas às vezes não é a vibe da pessoa, a pessoa não tá no momento. Então, eu acho que também entra um pouco assim, no tipo, eu quero viajar para atender uma expectativa da sociedade ou porque realmente eu quero conhecer aquele destino. Então, se você não quer, você não tem vontade, não é para você, você também não precisa se sentir pressionado a viajar sozinho só porque outras pessoas estão fazendo isso. Acho que tem que ser, no fim das contas, uma coisa que você faz por prazer mesmo. E aí, assim, eu acho que a questão do você viajar só tem muita questão da primeira vez e da segunda, da terceira vez já é diferente. Acho que para a maioria, né, a primeira vez é eu quero viajar, ou eu quero conhecer tal lugar, mas eu não tenho companhia. E aí você fica naquela tristeza, naquela vontade, naquela frustração de realizar um desejo, mas nunca surgia a agenda, nunca surgia a oportunidade. E aí você fica se perguntando, né? Será que eu deveria assim mesmo? E se? E se eu me sentir só? Se der tudo errado? Se eu for sequestrada? E se eu quiser voltar? E entram várias questões internas, assim, que você fica relutando, porque você nunca teve aquela experiência e é difícil, né? A gente não está acostumado a ir tão longe de casa assim com frequência. Mas aí, dependendo, né, quando a gente decide fazer, a sensação é, meu Deus, seja o que Deus quiser, né? Você toma a decisão e continua com medo e vai com medo mesmo. E aí, da segunda vez, já é bem mais fácil, né? Você já teve aquela experiência, você já entendeu que você é capaz, né? Que não é um bicho de sete cabeças. E aí, tem gente que realmente toma gosto pela coisa, tem gente que entende que, tipo, ah, não é pra mim, acho que eu não quero fazer de novo. Enfim, cada pessoa é cada pessoa. Mas a partir da segunda vez já fica muito mais fácil. Então, você deixa de se questionar tanto sobre os si e sis, né? Você fica procurando janelas de oportunidade. Quando vão ser as próximas férias? Quando vai ser o próximo feriado? E aí você começa a pesquisar sobre o destino, a entender se é um lugar legal de você viajar sozinho ou não, o que é que tem para fazer lá, enfim. Só que aí, assim, ainda nesse processo, aparecem os cis, né? Eu acho que com menos frequência, com menos peso do que da primeira vez, mas aparece. E aí, a partir da segunda vez em diante, é só se vive uma vez mesmo, né? Às vezes não tem nem dinheiro para pagar, bota no cartão em 10 vezes e vai. E aí, assim, por que viajar sozinho, né? Qual é o grande quê de viajar só? O que é que difere de uma viagem acompanhado, né? Primeiro, como eu acho que
Eu já mencionei a liberdade total de roteiro. Você está no controle ali. Hoje eu quero passar o dia batendo perna, amanhã eu não quero fazer nada, ou tinha programado ir para a praia de manhã, mas acordei e estou com preguiça, desistir. Então você não tem que entrar em consenso com ninguém para decidir isso. A liberdade é toda sua. O segundo ponto entra aqui o autoconhecimento, né? Você começa a entender o que é que você realmente quer fazer, o que você gosta, quais são suas preferências dentro de uma viagem, em destinos novos, se você gosta mais de destinos urbanos, de natureza, sei lá, viagens longas ou curtas, de passar o dia batendo perna ou aproveitar com calma. Então, você entra numa jornada muito mais profunda de entender, né, isso, do que quando você está acompanhada, porque é só você e você mesma. E aí entra também o ponto de você criar mais confiança e autonomia, porque você vai tomar decisão a todo momento. E aí, assim, cada problema que você consegue resolver, cada coisinha pequena, né? Não precisa ser um grande problema. É tipo, ai, como é que vai ser minha passagem no aeroporto? Ai, como é que eu vou pegar o táxi, a van para ir pro hotel? Isso vira uma prova de que você é capaz, e isso ajuda na construção, né, de autonomia, de confiança para a vida, né? Tem a questão também de flexibilidade, de você poder estender, ou, sei lá, se você quiser voltar antes também, você pode, né? Não vai prejudicar a agenda de ninguém, só a sua mesmo. Então, tem pontos positivos, né, no viajar sozinho. E tem também os desafios, né? Obviamente, nem tudo são flores. Não tô aqui para romantizar a viagem solo. Eu acho que tem pontos, tem momentos, né? Que são bem difíceis. É, como, por exemplo, aquele momento de solidão, né? Muita gente fala de solitude e solidão. Mas eu acho que, assim, em alguns momentos bate sim uma solidão, bate aquela falta de ter alguém conhecido, alguém para trocar ideia, para, enfim, criar aquela memória conjunta ali. Mas é um sentimento que passa. Então, assim, a gente vai sentir, a gente tem que aprender a aceitar um pouco e entender que isso vai passar. E aí você pode encontrar formas de amenizar essas sensações quando elas surgem, né? Você pode procurar locais e atividades que possam te colocar em contato com outras pessoas, ou coisas que te fazem sentir bem. Então, tipo, não, tô meio mal, vou ali, vou num café tomar um café quentinho, porque isso, né, te faz sentir melhor. E hoje a gente tem tecnologia, então é muito mais fácil a gente matar um pouco da saudade, né, da família, dos amigos, porque está conectado a todo momento. Por exemplo, eu estava na última viagem que eu fiz para o Peru, teve um dia que realmente assim eu estava com a energia baixíssima. Eu estava na capital, em Lima, e aí assim eu acordei meio mal, assim, meio estranha, e disse, ai, vou tentar fazer alguma coisa aqui para ver se melhora. E tentei dar uma volta lá numa galeria que tem, numa região bem bonita. Mas eu vi que não estava dando, assim, não tava melhorando, não estava curtindo aquele momento. Eu disse assim, eu vou voltar pro hotel, vou tentar descansar um pouquinho para ver se melhora. E aí deu uma cochilada, assim, que eu acordei renovada. E aí de noite eu acabei indo pro bar do hostel que eu tava, né? E tava rolando um encontro das pessoas, e cada um falando na sua língua local, e era meio que um intercâmbio, assim, quem quisesse falar inglês, quem quisesse falar espanhol, e foi bem legal. Então, assim, eu acordei melhor, porque eu também não fiquei me forçando a tentar melhorar de dia, né? Você tem que aceitar que nem todo momento você vai estar feliz ou vai estar bem. O segundo desafio é a questão da decisão, né? Você tem que decidir tudo, desde o início do planejamento, aonde você vai ficar, o quanto você pode gastar, o roteiro que você vai fazer, e isso pode ser meio estressante às vezes, porque são muitas opções. Eu mesmo tenho uma dificuldade enorme de decidir coisas. Decidir hospedagem para mim.
é péssimo, porque eu encontro várias opções legais e quero ficar em todos, só que eu não posso, tenho que escolher um. E aí eu fico lendo várias resenhas, várias reviews, e para eu tomar uma decisão é muito difícil, assim. É diferente de você viajar acompanhado, que você troca ideia com a pessoa, às vezes a própria pessoa decide assim por você e você não tem que ficar deliberando muito, né? Ó, a gente também tem a questão da segurança, que obviamente, né, quando você está sozinho, você tem que redobrar, triplicar a atenção. Então, assim, tem formas de você se preparar com mais antecedência, né? Deixar as coisas mais engatilhadas para quando você tiver realmente no momento da viagem, não ter que se preocupar com isso naquele momento. E tem a questão do custo, obviamente, viajar sozinho, né? Você vai pagar uma hospedagem inteira, você vai pagar sempre uma refeição inteira. E aí as formas de driblar isso realmente é tentando ver como é que você pode pagar um pouco menos, né, em questões que pesam muito no orçamento. Então, a acomodação. Será que eu conseguiria ficar num hostel, num quarto compartilhado? Eu geralmente faço isso, assim, em lugares que eu não consigo pagar um quarto de hotel, uma pousada, eu fico num quarto compartilhado. Obviamente, procuro um formato de quarto que não tenha muita gente, assim, quarto com 4 pessoas, 6 no máximo, quarto feminino. Então, assim, tem formas também de você, mesmo escolhendo uma acomodação compartilhada, tentar ter um pouco de conforto e de privacidade, né? Então, assim, tem formas de você driblar essa questão do custo também. E aí, o ponto de partida, né? Como é que eu começo? Como é que eu defino o meu destino? Eu acho que esse é um dos pontos que talvez geram mais dúvidas, porque são muitas opções e você tem que avaliar muita coisa, tem que avaliar orçamento, tem que escolher entre, sei lá, vários destinos legais que você pode ir. É, eu geralmente, assim, defino. Se eu tiver já um lugar que realmente quero muito ir, obviamente, né? Você tem, geralmente tem a listinha de lugares que você quer conhecer. Mas ultimamente eu tenho tentado entender qual é a minha vibe naquele momento. Por exemplo, eu vou tirar férias agora em agosto. E aí, no início do ano, eu estava pensando em fazer uma viagem maior. Estava pensando em ir para a Colômbia, que é um lugar que eu quero muito conhecer. Mas foi passando assim o tempo e eu comecei a perceber que fazer uma viagem grande ia me deixar muito cansada e eu já estou cansada, eu não quero me cansar mais, eu quero relaxar. E aí eu fiquei, será que essa viagem vai fazer sentido para mim nesse momento? Eu já tinha, assim, meio que começado a planejar, procurar passagem, procurar hospedagem, mas toda vez que eu pensava na logística, né, porque a Colômbia, se você vai fazer toda a parte mais turística, tem muito deslocamento interno, e tem muita coisa para você fazer. E aí, assim, eu tava só de pensar na logística de pegar 3 aviões dentro de uma mesma viagem, estava me deixando cansada. E aí eu entendi que não, acho que não seria o destino ideal para mim nesse momento. E aí eu comecei a entender que eu estava querendo uma coisa mais praia, de eu ficar realmente deitada, assim, fazendo nada, dormindo, indo pra praia, bebendo água de coco, bebendo uma caipirinha. Eu queria, assim, uma viagem realmente para relaxar. Então, eu dropei, né? Deixei a Colômbia aí para uma outra oportunidade e estou procurando aí um destino mais com essa vibe que eu tô, né? Realmente nesse momento. Ou então você pode começar por um objetivo mesmo. Eu quero ir para um evento, quero ir para um show, quero ir para um festival também. E aí fazer todo o seu roteiro, né, em torno disso. E obviamente, né, tem toda uma série de pontos, assim, né? Qual é o seu orçamento, qual é o tempo que você, por quanto tempo você pretende viajar, esse destino é legal para a época do ano que eu estou pretendendo ir, é, entender se aquele destino realmente é um destino seguro para quem viaja sozinho, que eu acho que isso é muito importante, a média de preço, né? Porque às vezes é um destino que está muito o hype está muito grande no momento e as coisas estão muito caras. Então, para você ir para lá, vai ser muito caro, vai passar do que você pode pagar ou está disposto a pagar. Então,
Eu acho que você tem que entender muito o que você está querendo no momento e procurar ali as opções em torno disso. E aí, no planejamento, eu acho que não difere muito de um planejamento normal de uma viagem, né? Qualquer, acho que só tem que potencializar certos pontos. Então, desde a escolha do destino, entender se aquele destino realmente é seguro, acho que para mulheres principalmente, reservar hospedagem, entender se aquela localização ali também é uma localização legal para você ficar, né? Se você não vai ter que gastar muito com transporte. Porque às vezes você fica numa hospedagem muito longe, porque ela é mais barata, e aí acaba gastando muito com deslocamento, né? Contratar seguro viagem imprescindível, principalmente se você está indo para fora do país, né? Que é aquela coisa que a gente não quer ter que usar, mas se a gente precisar, a gente fica, né, feliz de ter gastado, né, o dinheiro com isso. Então, eu acho que isso faz parte do orçamento base, assim, né, para um planejamento de viagem. Não orce sua viagem sem considerar isso. E aí vem aquela parte de segurança, né? Tipo, digitalizar seus documentos, ter tudo na nuvem, porque se você perder, né? Se você, sei lá, roubarem, e aí você vai estar num momento de desespero e sozinho, é muito mais difícil. Então, ter isso salvo no e-mail, numa nuvem que seja, facilita muito. Sempre compartilhar o roteiro com a sua família, com amigos que seja manter eles atualizados do que você está fazendo também, né? É sempre muito importante. E também ter mais de uma opção de dinheiro, né? Tipo, guardar o dinheiro sempre em mais de um lugar, nem levar tudo com você, nem deixar tudo na hospedagem, né? É sempre bom você se precaver nesse sentido. E aí, em relação à hospedagem, né, como a gente já falou aqui, ver a localização, seja hostel, seja Airbnb, pousada. Se você vai ficar num quarto de hostel, por exemplo, você pode procurar quartos com menos pessoas, procurar hostels que tem essa cortininha, tem uma cortininha que você pode fechar e abrir e dar um senso mais de privacidade. Tem hostel que já é muito bem estruturado, assim, então. É um lugar muito legal para você ficar, porque tem outras pessoas viajando sozinho também. E aí, se você quer um lugar onde você possa conhecer pessoas, o hostel é uma ótima opção. E aí, no próprio hostel também tem quartos privativos, né? Se você não quer abrir mão da sua privacidade, também tem essa opção. Geralmente, o hostel ele oferece uma série de atividades para socializar, né? Os hóspedes. Então, você acaba conhecendo, assim, nem que seja para trocar uma ideia no café da manhã, ou quando você volta lá do passeio. Às vezes você conhece alguém para dar uma volta e comer alguma coisa junto. Então, são formas também de você não se sentir sozinho, né? É, e a questão de segurança, dobrado, né? Tudo. Não dar bobeira, chegar sempre sabendo do caminho, como é que eu vou do aeroporto para minha acomodação. Assim, confiar muito na sua intuição. Assim, se ela tá te dizendo que tá algo estranho ali, confia e sai do lugar. É, compartilhar a localização, né? Como eu já falei. Principalmente se você vai sair de noite também. Sempre levar os documentos na doleira, né? O passaporte, RG, os cartões mais importantes também. Bota na doleira para não dar chance para furto, né? Também, assim, nunca dá bobeira em relação à sua mala, né? Então, bota o cadeado na mala, bota o cadeado no locker do hotel, no cofre, né? Se tiver. Não dá bobeira, porque a gente sabe de casos aí que a galera entra, infelizmente, e rouba. E você ficar sem o documento principal na viagem é muita dor de cabeça. E também, assim, acho que a questão de você ficar muito mais atento à questão de bebida, né? Você tá sozinho, tentar não exagerar na bebida para não, enfim, né? Não dar ruim também. Então, acaba que assim, a questão da segurança você tem que ter mais planejamento e ficar mais com a atenção mais redobrada. E aí, assim, a questão do viajar sozinho implica muito nessa ideia de eu vou me sentir só, e muita gente acaba desistindo por conta disso.
Eu mesmo também, assim, quando eu vou viajar sozinho, é um ponto que eu me preocupo, com certeza. Eu viajo só. Porque hoje eu já não tenho medo mais de viajar só, mas eu adoro viajar com os meus amigos. E aí, toda vez que eu vou fazer uma viagem sozinha, eu fico assim pensando, né? Tipo, ai meu Deus, eu vou ficar isolada, se não conhecer ninguém, se bater a solidão. É um medo que bate, acho que para. Mesmo que você já tenha feito 100 viagens sozinhas, assim. Mas tem formas de driblar isso também. Então, o rosto, como eu já falei. Nos estados e países, né? Sempre rola aqueles free walking tours que tem um guia que vai levando lá você pelo centro histórico, né? Pela parte principal da cidade, e você paga o valor que você quiser depois. Tem muito viajante solo nesses lugares e que aí no final acabam se reunindo para ir comer alguma coisa. Isso já me ocorreu algumas vezes, inclusive passeios em grupo. Então, sim, você acaba conhecendo alguém. Assim, às vezes nem é uma pessoa que está viajando só, às vezes é uma pessoa que está com a família, mas fica curiosa em saber se você está viajando sozinho. Isso já me ocorreu também algumas vezes. Famílias, assim, casais, de ficar conversando comigo e eu ia almoçar com eles. E assim, eu sou uma pessoa bem introvertida, eu diria, sou uma pessoa fechada, não sou uma pessoa que faz amigos facilmente, mas eu acho que em todas as viagens que eu fiz, eu sempre tinha alguém que eu conhecia e que eu saía para comer alguma coisa ou ir para algum lugar, assim, sempre aconteceu. E aqui são algumas das fotos de pessoas que eu conheci nessas viagens, tipo, nessa primeira foto tem dois americanos, aqui embaixo é um grupo de brasileiros também, que eram amigos já, eles meio que me adotaram assim. Essa menina aqui, acho que é de Singapura, e ela é super legal, assim, a gente saiu para beber, então foi super divertido, assim. Eu acho que tem, outras formas de você conhecer pessoas e realmente se abrir, assim, a conhecer outras realidades, outras culturas. Acho que abre muito, assim, a sua mente a entender também como é que essas pessoas vivem, como é que, né, o porquê que elas estão viajando, assim. É muito interessante. E quando você viaja acompanhado, geralmente você está mais fechadinho ali, né? Com seu amigo, seu namorado, namorada, família. Então você acaba não nem abordando outras pessoas que estão viajando ali, nem sendo abordado, porque já está cada um no seu grupo fechadinho e tal. Então o viajar sozinho te torna mais abordável, né? E aí você acaba conhecendo pessoas e fazendo assim amizades momentâneas, né? Que às vezes vão além daquela viagem e às vezes não, e tá tudo bem, mas é muito legal, assim, é muito divertido. E aí eu acho que assim, acho que as pessoas podem aproveitar a oportunidade, né, de estar viajando sozinho, e tendo todo o controle do seu tempo para talvez desconectar um pouco, né? Então, assim, tentar levar uma viagem um pouco mais, com menos pressa, né? Então, aproveitar, sentir mais o lugar, em vez de só, sei lá, andar e fazer check-in nos lugares, como dizem, né? Tipo, cheguei, tirei uma foto, beijo, tchau. Porque você não fica, sei lá, 10, 20 minutos sentado ali no parque, olhando o movimento, só olhando mesmo, só observando sei lá, vendo como as pessoas lá do local se comportam, se vestem, assim, eu acho super divertido fazer isso. Você pode também levar um livro se você gosta de ler, ouvir um podcast se você gosta, mas ficar ali um tempinho observando, sabe? Sentir mesmo o lugar, tentar aproveitar para se desconectar um pouco também de rede social. Então, tire as fotos que você quiser, mas depois guarda o celular e posta depois, quando você realmente estiver tranquila, para você observar mesmo o local, né? E também acho que é uma oportunidade de você fugir um pouco do roteiro. Então, procure fazer rotas alternativas, descobrir ruas que não são as mais turísticas. Às vezes você se depara com ruas assim totalmente.
escondidas, mas que são um charme, que tem alguma coisa, um café diferente, uma decoração diferente. Eu acho que é também a oportunidade de você tentar fazer coisas que você não faz na sua rotina ou não faz quando está acompanhado, porque ali acompanhado é uma decisão conjunta, né? Então, acho que é uma forma também de você procurar. Eu sei que é clichê, mas sair um pouquinho da zona de conforto, né? E aí, aqui botei alguns pontos do que eu aprendi viajando só. É, primeiro, é que a minha companhia pode ser bem legal. Nem sempre eu vou estar assim me sentindo feliz o tempo todo, mas pode ser muito divertido viajar comigo mesmo. Aprendi que pedir ajuda é necessário, então assim, já teve alguns perrengues que eu passei e assim, as pessoas me ajudaram, assim, eu tive sorte de encontrar pessoas muito solícitas no caminho. E é importante a gente pedir ajuda porque a gente tá só, né? Não tem aquela rede de apoio, não tem a família, não tem os amigos. E aí é importante pedir ajuda, sim, para a gente se sentir amparado, né? O terceiro ponto é conhecer gente que eu jamais encontraria se eu estivesse viajando com um grupo, cai um pouco no que eu já falei, de você é, viajando sozinho ser mais abordável, mas no sentido positivo mesmo, né? Das pessoas chegarem em você e vice-versa. Você chegar em outras pessoas também, trocar uma ideia, enfim, e conhecer outras pessoas de outras culturas, de outras realidades também. Que nem toda solidão é ruim. Acho que também é uma forma de você entender é, por que você está se sentindo daquela forma. Assim, pautas para a terapia, né? Gerar pautas para levar para a terapia depois. Entender, né? Por que que eu estou me sentindo assim nesse momento? Qual foi o gatilho aqui que me gerou isso, né? Também entra um pouco nisso que os melhores momentos não estavam no roteiro, então a gente quer realmente conhecer tudo que a gente puder, mas quando sai do script pode ser uma surpresa muito massa. E aprendi que os meus gostos podem mudar e tá tudo bem. Então, aqui, por exemplo. Eu gostava muito mais de viajar para cidades grandes, né, urbanas, assim, com muita coisa para fazer. E eu sinto que de uns anos para cá eu tenho curtido muito mais ir para destinos que tenham mais paisagens naturais, assim, coisas diferentes, paisagens que eu nunca vi aqui. Então, por exemplo, deserto do Atacama, assim, para mim foi incrível aquele lugar, achei incrível. O Peru também, assim, tem muita coisa diferente e coisas muito grandes, assim, que quando você olha na foto, não dá a entender o quão imenso aquilo ali, assim, é surreal. Então, eu tenho cada vez mais gostado de ir para lugares que me forneçam algum tipo de contato com a natureza. E isso também tem impactado nos lugares que eu, né, vou ultimamente, que tem paisagens diferentes do que eu estou acostumada aqui, né, em Recife, no Brasil. Que algumas coisas, desculpa, que nem tudo vai ser perfeito, algumas coisas vão fugir do que você planejou, algumas coisas não vão atender a sua expectativa, aquela coisa que você queria muito conhecer, talvez não seja aquilo tudo, ou então a experiência que você pagou caro não vai ser aquilo tudo. Então, assim, né, vai ter momentos de frustração, mas a gente vai ter que aceitar, tá tudo bem que algumas coisas podem ser menos planejadas. E assim, esse ponto é uma coisa que eu ainda estou em progresso, porque eu adoro planejar viagem e às vezes eu entro num hiperfoco assim, péssimo, que eu fico meses procurando coisas e pesquisando, e assim chega a se tornar cansativo em algum momento. Então, eu tô tentando melhorar um pouquinho esse ponto de, tipo, não preciso ficar semanas pesquisando uma coisa que eu já descobri no primeiro dia. Eu só tenho que tomar uma decisão e deixar o negócio acontecer. Então, esse ponto ainda é um ponto meio difícil para mim.
O ponto 9 que às vezes vale mais a pena pagar mais caro pelo conforto e pela segurança, especialmente sendo uma viajante solo, né? A gente tem que prezar realmente pela segurança e se dá alguns luxinhos também, de vez em quando, que é bom, né? Então, eu já vejo isso como assim, não é exatamente um gasto, é uma. Eu estou potencializando a minha viagem, né? Eu já enxergo mais dessa forma. E o ponto 10 eu vou continuar tendo medo de viajar para certos lugares, vou. Tem muitos lugares que eu quero ir e muitas formas de viajar ainda que eu quero experimentar, que eu vou ter medo, mas eu já sei que hoje eu sou capaz de fazer, então eu vou com medo mesmo. E aí, por último, eita, agora eu vi que tá quase no limiar, né? Mas estou terminando aqui. Botei aqui alguns destinos bons para você viajar solo. Você não sei quem aqui já viaja sozinho, costuma viajar sozinho ou não. Mas no próprio Brasil temos destinos muito bons para viajar, né? Regiões de praia, se costumam ser mais tranquilos. Então, aqui, eu sou de Recife, né? Tem João Pessoa bem pertinho. Pipa, no Rio Grande do Norte, Jericoacoara, em Fortaleza, Curitiba também é super legal, você tem bastante coisa para fazer, o transporte público muito bom, Foz do Iguaçu, Chapada dos Veadeiros, que eu nunca fui, mas sei que realmente tem muito viajante sozinho lá, então é bem seguro. Na América do Sul também a gente tem, né, no geral, destinos fantásticos, que Fabi também tá aí para confirmar, né? A Argentina é incrível, tem muita coisa massa para fazer, muita coisa diferente também. O Peru também assim, é surreal. E muita gente viajando só por lá também, no Chile, né? O deserto do Atacama. Eu achei incrível. Principalmente para mulheres, assim, eu achei muito segura, não, em nenhum momento eu me senti insegura lá. É uma viagem que você vai fazer em excursão assim, né? Aqueles passeios de ir e voltar para a cidade base. Então, é tudo bem controlado lá, é uma cidade muito pequenininha, é bem assim, dá uma sensação de conforto, eu diria assim, sabe? Botei a Europa, que assim, embora clichê, realmente é um lugar muito bom de se viajar, né? Muito fácil, é tudo interligado, segurança, né? Um nível de segurança bem melhor do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, incluiria aqui outros lugares que eu nunca fui, mas que imagino que sejam legais de viajar solo. Então, na Ásia, né? Pode botar aí, Coreia, Japão. Enfim, temos diversas opções aí para todos os gostos e bolsos. E é isso. Deixei aqui essa frase bem inspiradora, né? Viajar sozinho não significa estar sozinho, significa descobrir que você é capaz de construir experiências incríveis com a melhor companhia que sempre esteja disponível, que é você mesmo. E é isso. Obrigada, gente.